Um tijolo. À primeira vista parece uma coisa bem simples, não é? Mas acredite, dentro dele existe uma vida secreta, uma que pode decidir se uma parede vai ter uma vida longa e saudável ou se vai, bom, desmoronar. Vamos juntos desvendar o que faz uma construção ser forte de verdade, começando por essa peça tão fundamental. Já aconteceu de passar por um prédio antigo, super conservado, e logo depois ver um bem mais novo que já parece estar pedindo socorro? Por que será que isso acontece? A resposta muitas vezes está escondida bem ali, dentro da própria parede. Olha só essa imagem, essa tinta descascando, reboco soltando. Isso não é o problema de verdade, isso é só febre, o sintoma visível de que tem alguma coisa bem errada acontecendo por baixo de tudo, de forma silenciosa. No mundo da construção, essas falhas têm o nome técnico: manifestações patológicas. É o jeito, digamos, mais formal de dizer que o prédio, ou parte dele, está doente. E quando a gente investiga a causa dessa doença, a gente encontra um vilão que ninguém esperava: a sede do tijolo. É isso mesmo, a capacidade que ele tem de absorver a água é o ponto de partida de muitos problemas. E para medir essa sede, existe o índice de absorção de água. Esse índice é a chave de tudo. É ele que vai dizer como o tijolo vai se comportar com a argamassa e com a umidade ao longo do tempo. E aqui está um número, ou melhor, a faixa ideal, entre 8% e 22%. Se a absorção for menor que isso, a aderência fica ruim, a parede fica meio seca. Se for maior, o bloco vira uma esponja, encharca e enfraquece tudo. Qualquer valor fora daí é pedir para ter problema. E olha só o efeito dominó que um bloco sedento demais causa. Ele literalmente rouba a água da argamassa. Com isso, a argamassa não cura direito, não fica forte como deveria, a ligação entre o tijolo e a argamassa fica fraca e aí o caminho fica livre para aparecerem as fissuras. Esse problema de excesso de água pode levar a uma das doenças mais comuns, a tal da criptofluorescência. Parece um nome complicado, né? Mas a ideia é simples. A umidade carrega sais que estão nos materiais. Esses sais se acumulam ali, escondidinhos entre o reboco e a tinta, e começam a empurrar tudo por dentro. E o resultado final daquele processo invisível é esse aqui: um estrago bem visível e destrutivo. Sabe aquelas bolhas na pintura? O reboco que estufa e cai? Muitas vezes a culpa é desses sais que expandiram lá dentro. Ok, já entendemos o problema, agora qual é a solução? Bom, existe uma espécie de código de saúde para as construções, uma receita para evitar tudo isso. E esse guia é a norma da ABNT, a NBR 15270. É ela que dita as regras do jogo. Ela define exatamente o que é um bloco cerâmico de qualidade e como a gente pode testar para ter certeza disso. Essa norma é bem completa, dividida em 3 partes. A primeira fala dos blocos de vedação, aqueles que só fecham os vãos. A segunda, dos blocos estruturais, que são os que sustentam o peso. E a terceira parte detalha como devem ser feitos os testes para todos eles. E a qualidade, segundo a norma, se apoia em 3 pilares. Primeiro, o dimensional. O tamanho e a forma têm que ser precisos. Segundo, o físico, que é onde entra a nossa famosa absorção de água. E terceiro, o mecânico. O bloco tem que aguentar o tranco, ser resistente. Tá, mas na prática, como é a cara de um bloco saudável? Um bloco que segue a norma? Tudo começa com a forma. O bloco ideal é um prisma perfeitinho, com ângulos retos. Essa regularidade toda não é só por beleza, é o primeiro passo para garantir que a parede vai subir reta e estável. Além da forma, um bloco de qualidade não pode ter defeitos visíveis, como trincas ou deformações. As faces precisam ser bem planas para a argamassa grudar direitinho. Afinal, essa aderência é a alma de uma boa parede. E isso do esquadramento é super importante. Se os ângulos do bloco não forem perfeitos, de 90 graus, a parede inteira pode ficar torta. Aí, para consertar, vai muito mais argamassa, o que gera desperdício de tempo e de material. Ou seja, precisão não é luxo, é economia. Certo. Entendendo tudo isso, como a gente usa esse conhecimento para construir algo que realmente dure e seja saudável? A verdade é que escolher materiais de qualidade é um baita investimento. Economiza material, tempo de mão de obra e, no final das contas, dinheiro. E o mais importante, garante a segurança e o bem-estar de quem vai usar aquele espaço. Para evitar toda aquela dor de cabeça, tem 4 passos que são chave. Primeiro, óbvio, escolher material que segue a norma. Segundo, garantir que os blocos estejam limpos. Terceiro, e esse é o pulo do gato,
Umedecer os blocos antes de assentar. Lembra do bloco sedento? Dando uma molhadinha, a gente controla essa sede e garante a aderência perfeita. E por fim, claro, seguir o passo a passo correto da construção. No fim das contas, a grande lição é esta. Qualidade na construção não é sobre o deixar mais bonito. É sobre saúde, segurança e durabilidade. Uma parede doente pode afetar não só o prédio, mas a qualidade de vida de quem está ali dentro. Depois de conhecer essa vida secreta que existe dentro de um único tijolo, fica a pergunta: será que alguém consegue olhar para uma parede do mesmo jeito? Elas não são só divisórias. São sistemas complexos, quase vivos, que precisam de cuidado desde o primeiro dia.